Olá, meu nome é Limar Kamaroff e bem-vindos ao Tudo que você precisa saber em 10 minutos sobre gravação ilegal. Inicialmente, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram esse projeto possível para trazer você aqui ao meu escritório para que a gente possa bater um papo franco, descontraído sobre alguns temas importantes para atividades profissionais de saúde. Não sou youtuber, gravar vídeo não é uma coisa fácil, mas prometo me esforçar, fazer o melhor para que você possa ter o melhor da informação qualificada dentro do direito médico, dentro de assuntos que envolvem relação médico-paciente. O meu currículo está aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o que eu estou falando aqui, vocês podem perguntar, mandem suas perguntas. Obviamente, o advogado falar em 10 minutos é uma tarefa difícil. Não tenho a pretensão de esgotar o tema, muito pelo contrário. Isso aqui é para suscitar o despertar do interesse de vocês, para que vocês possam parar para pensar um pouco a respeito e, tendo dúvidas, mandar para a gente e eu vou estar respondendo, ou em vídeo, ou em podcast, ou em e-mail, enfim, eu vou estar respondendo a vocês. A ideia nossa é isso, trazer alguns temas para o nosso convívio, para a gente poder discutir de forma rápida, simples, descontraída e informal. Legal? Bom, gravação ilegal é um tema que está suscitando muitas dúvidas. Por quê? Porque os médicos têm percebido que os pacientes com a facilidade de acesso à tecnologia têm gravado as consultas. E eles estão utilizando essas gravações em processos judiciais. Por outro lado, os médicos também, para tentar se resguardar das informações que são passadas aos pacientes, também estão querendo gravar a consulta, estão querendo utilizar isso como prova. E aí surgiu o embate. Bom, é uma discussão que não é antiga, já desde 2003, 2004, o STJ tem enfrentado essa questão. O desembargador, o ministro Antônio de Pádua Ribeiro, enfrentou essa questão e é uma decisão que até hoje norteia esse tema e que eu vou trazer alguns trechos para vocês. Olha aí na tela. Ele diz nessa decisão, quando se discute exatamente isso, se a gravação obtida de forma sem o consentimento do médico, se é uma gravação legal ou ilegal, e ele enfrenta essa questão nesse trecho que eu vou ler para vocês. Preste atenção, olhe na tela. É certo que esta corte não admite a utilização de provas obtidas por meios ilícitos. Contudo, no caso dos autos, segundo o acórdão recorrido, não se trata de gravação clandestina, constando do voto que o autor gravou conversa própria que manteve com os médicos sobre assunto de seu exclusivo interesse, ouvindo deles explicações técnicas para atos a que se submeteu para tratamento de sua saúde. E mais adiante ele fala: na espécie, não se cuida de sigilo algum protegido, e nada há de imoral nessa gravação, mesmo que da gravação não tivessem ciência os outros interlocutores. O autor apenas registrou em gravação magnética a conversa própria mantida com os médicos que lhe prestaram um serviço de assistência à saúde e que versou sobre o assunto ligado exclusivamente à sua saúde. Em mim, o que isso quer dizer? Que ele pode gravar. Por que ele pode gravar? Porque o direito à intimidade é dele. Ele tem, com o princípio bioético da autonomia de vontade, a autonomia da sua vontade de dispor da imagem dele, da intimidade dele, da forma como ele bem entender. Isso é um direito do paciente. Até aí, beleza. O médico pode fazer isso? Não, não pode. Por quê? Porque ao médico cabe o dever de sigilo, imposto desde o juramento de Hipócrates até o Código de Ética Médica e o Código Penal. Todos eles versam sobre esse dever de sigilo profissional. Todas as informações que o médico obtém durante o exercício do seu mistério, ele deve guardar sigilo, sendo apenas possível, em alguns casos, o médico poder dispor dessas informações. E um desses casos é mediante autorização de uma autoridade judicial para sua defesa em algum processo e com o consentimento expresso do paciente. Essas são as três hipóteses que o médico pode abrir mão do sigilo profissional. Muito bem. Como é que fica então essa história? Como é que você enfrenta esse problema no dia a dia? E esse é um ponto importante para a gente trabalhar aqui, enfrentar os problemas no dia a dia. Bom, temos o primeiro caso, em que o paciente chega lá no seu consultório e pergunta a você se ele pode gravar ou não a consulta. O que você faz?
Bom, você tem duas hipóteses, ou você deixa ele gravar a consulta ou você não deixa ele gravar a consulta. Qual o discurso que você vai utilizar? Se você deixar ele gravar a consulta, você chega para ele numa boa, falando, olha, não tem problema nenhum, pode gravar a consulta, é um direito seu mesmo, então assim, você pode utilizar essas informações da melhor forma, você pode ter uma compreensão melhor depois, escutando depois, então não tem problema. Ou você pode ser contrário, falar, não aceito que grave, não quero que grave a consulta, é o direito à minha intimidade também, não sei como essas informações vão ser utilizadas depois, então não aceito que grave. O que vai acontecer? Ou o paciente aceita e fica desconfiado lá com você, por que ele não deixa ele gravar, o que ele tem a esconder, não sei o quê, ou ele vai embora. Se você aceitar e gravar a consulta, ele já sabe, e você já sabe qual vai ser a regra do jogo. Então, fica tudo muito mais fácil. Dica que eu deixo para você nessa situação. Se você deixar ele gravar a consulta, utilize dessa gravação a seu favor. Fazendo o quê? Deixando todas aquelas restrições, tudo aquilo que precisa de consentimento, todas aquelas complicações e riscos, fale, deixa consignado aquilo ali. Porque aquela gravação depois eu vou poder utilizar, eu ou qualquer outro advogado especializado, vai poder utilizar aquela gravação como uma forma de termo de consentimento, livre e esclarecido por parte do paciente, e que ele não vai ter como provar de que ele não tinha conhecimento, que ele não sabia. Entendeu? Então a gente consegue utilizar aquela gravação em nosso favor. Se você decidir não autorizar, sem problema nenhum, é um preceito ético seu, desde que não seja urgência ou emergência, você fala, olha, infelizmente não, e dispensa o paciente. Ou, se o paciente adeque à sua realidade, não grave a consulta. Uma forma mais fácil disso acontecer, se você não quer que a sua consulta seja gravada, coloca aqueles sinaizinhos, não na porta do consultório, ou em ambiente visível, ou uma plaquinha, vai ter uma plaquinha de acrílico que bota em cima da mesa, proibido gravar, celular desligado, desligue o celular, não aceito gravação de consulta, gravação de consulta é ilegal. Coloca esses avisos assim, que o paciente possa ver. Isso vai inibir esse paciente, tá bom? A outra situação já é mais complicada, é o paciente que começa a gravar a consulta sem o seu consentimento. O que você vai fazer? Então vamos trabalhar nessa hipótese. Você descobre que o paciente está gravando a sua consulta e você chega e aborda. Seu paciente, o senhor está gravando a consulta? Ele começa a gaguejar, tô gravando. Olha, aí você tem duas ações. Olha, não tem problema nenhum, pode gravar a consulta, é um livro aberto, vai seguir aquele discurso, ou, olha, isso é um absurdo, eu vou interromper a consulta agora, porque eu não autorizei o senhor a gravar a consulta, eu me sinto ultrajado na minha profissão, se o senhor me desrespeitar assim, de gravar a consulta sem o meu consentimento, encerra a consulta e não atende mais o paciente. Então, essas são as duas possibilidades. Minha opinião é que você deixe gravar a consulta e utilize da gravação como um consentimento seu, para você ter uma opção de falar tudo aquilo para que ele possa registrar sobre as complicações, cuidados e riscos. O que a gravação, na verdade, traz para a relação médico-paciente? Só desconfiança? Não. Ela traz, na minha opinião, uma possibilidade, uma verdade na relação médico-paciente, que é o quê? Que paciente é paciente, não é amigo, não é o cara que você vai tomar chopp. Ele é seu paciente. Então, se você tem atento que ele pode gravar aquela consulta, você vai ser sempre profissional, ético, preciso, conciso, vai passar as informações, não levando em consideração todos aqueles outros fatores que possam deturbar essa relação. Então, você vai ser profissional ao extremo, como tem que ser com todos os pacientes. Então você tem ali a verdade nua e crua de que paciente não é seu amigo, ele é paciente, ele é um consumidor dos seus serviços, onde você está prestando e tem que prestar da forma mais profissional possível. A última possibilidade é, Limark, eu médico, posso gravar a consulta então do meu paciente? É um tema espinhoso, eu tenho que falar isso para você em 1 minuto. Sim, pode gravar. Desde que você não grave a intimidade do paciente, essa é uma restrição, e que essa gravação só vai ser utilizada para sua defesa mediante processo judicial. Você não pode dispor dessa gravação para qualquer fim, ela só vai poder ser utilizada desta formalidade, e o paciente pode requisitar essa gravação também, uma vez que ele consentiu. E aí você pode utilizar disso daí para poder fazer vários avisos, várias informações importantes sobre o procedimento que ele vai fazer. Lembra vocês, ele não substitui o termo de consentimento informado, tá? Não substitui o contrato de prestação de serviços médicos. É uma possibilidade acessória.
Para finalizar, eu lembro que isso, se você começa uma consulta médica falando, senhora paciente, hoje é dia 1º de setembro de 2017, informa a senhora que essa consulta está sendo gravada, preciso que a senhora olhe ali para a câmera, fale o seu nome todo e diga que está autorizando a consulta. Vocês concordam comigo que um relacionamento médico-paciente que se inicia dessa forma, ele é muito mais difícil de se consolidar numa verdadeira relação ao longo do tempo. Ela já começa com desconfiança. Então, minha opinião do que eu já vi tudo de relação médico-paciente, dos médicos que já entrevistei, não é a melhor forma. A melhor forma, se você tem alguma informação importante, coloque em termo. Se você tem alguma observação, coloque no prontuário. A gravação da consulta por parte do médico muito mais prejudica a relação médico-paciente do que ajuda. E a gravação do paciente? Isso te indica a quê? Ficando como lição. Sempre tenha o paciente como um paciente. O seu padrão de conduta tem que ser como se você sempre estivesse sendo gravado. Essa é a grande realidade. Você não pode abrir a guarda em momento nenhum, ok? Eu acho que eu passei um pouquinho, mas estou tentando. Vou chegar nos 10 minutos. Agradeço a todos que viram. Quem gostou, curte aqui, dá um like e depois passamos para o próximo vídeo. Um abraço a todos. Até logo.